Meninas, mais um podcast do Viva Hit. Estamos aqui com a Anaí e com a Carla. Elas vão falar um pouquinho sobre elas, sobre o trabalho delas e também a experiência no Viva Hit. Sejam bem-vindas. Aqui ao meu lado o Enio. Meninas, bem-vindas. Obrigada por tirar esse tempo com a gente aqui. Eu sei que vocês têm uma vida muito corrida. A Anaí já vai correr para Sinop daqui a pouco, saindo daqui, né? Então, muito obrigada. Quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem de vocês, o que vocês fazem da vida de vocês. Depois a gente entra sobre os assuntos da academia também. Pois bem. Eu me chamo Carla Giannini, eu sou natural do Rio Grande do Sul, vim para Mato Grosso faz 18 anos. Já trabalhava com o que eu faço aqui, na área da estética, na área da terapia. E quando eu vim para cá, eu vim com uma depressão muito forte, que eu abri mão de tudo que eu fazia e me isolei num mundo escuro. Então, esse processo foi bem lento, foi bem complicado. Nesse processo eu tive problemas com pessoas da família com saúde, minha sogra, eu cuidei dela. Aí ela partiu e eu me senti num vazio, porque aí eu estava fazendo algo para alguém e quando essa pessoa não estava mais, eu me senti perdida, que eu precisava fazer algo por mim. Aí a depressão voltou com tudo, eu fui buscar ajuda com medicamentos, com médicos, com psiquiatra. Aí eu voltei a fazer artesanato. Comecei a fazer artesanato para envolver a minha mente, para descobrir aquilo que me preenchia. E graças a Deus a minha psiquiatra foi maravilhosa, que ela me induziu a fazer isso, né? Me sugeriu. E eu comecei a buscar. Busquei o artesanato, busquei na costura, busquei no crochê, no bordado, que eu adoro fazer. E fui me descobrindo, fui me libertando da medicação. Então, hoje eu sou uma pessoa liberta desse processo de medicação, de viver em função de médicos e tratamentos. E aí eu comecei a me questionar. Eu preciso fazer algo para mim. Eu não posso mais ficar parada, porque eu tenho tanta coisa a oferecer para as pessoas que eu estou guardando para mim. E quando você tem um dom, uma profissão gostosa que nem a minha, você tem que passar para outras pessoas. Você tem que dividir isso, porque você evolui também. E uma amiga minha lá do Sul, que se espelhou em mim quando eu trabalhava lá, que eu tinha minha clínica, eu tratei a menininha dela, ela se sentiu muito bem, confiante, que ela começou a buscar esse campo também das terapias, de reiki, constelação, terapias alternativas, biodança, grupo com mulheres, o yoga. E ela veio me visitar uns anos atrás. E ela chegou e disse assim, Carla, o que você está fazendo da sua vida? Olha a pessoa maravilhosa que você é, o dom que você tem e você não está fazendo. Você me ajudou tanto na minha vida. E através de você, hoje eu sou o que eu sou. Porque eu me identifiquei com você. E eu fui, eu fiz, eu quero que tu continue. Dá os caminhos, né? E chegou para o meu esposo e disse, você não sabe a mulher maravilhosa que você tem do seu lado? Essa mulher tem um dom incrível. E aí aquilo me despertou, digo, sabe que realmente eu estou me anulando para aquilo que eu sei e que eu posso fazer? Aí eu comecei a me trabalhar sobre isso, comecei a estudar os meus livros antigos, comecei a reciclar o meu potencial. E fui me especializando cada vez mais, buscando mais conhecimento. E eu resolvi, eu vou abrir os meus atendimentos com terapia, terapeuta holística, consteladora familiar. Eu trabalho com o alinhamento dos chakras, com cristais. Eu trabalho com a radiestesia, que é o pêndulo que a gente trabalha com energia. E também com a mesa radiônica de São Miguel. Então, ela trabalha várias questões que você tenha, que você decide. Mas a constelação familiar, ela é fundamental para todas as pessoas. Porque todos nós temos questões que nos bloqueiam no dia a dia. Questões de heranças hereditárias, de mãe, vó, bisavó, que a gente carrega, principalmente a mulher. E a gente transmite isso para os nossos filhos inconscientemente, porque nós temos no nosso DNA. Sim. Essa energia. E o momento que você descobre que você pode mudar a sua história, buscando ajuda com pessoas competentes, pessoas que possam te ajudar, você muda totalmente a sua vida.
as coisas começam a fluir, você começa a ver a vida de outra forma. E as pessoas ao seu redor, elas também absorvem essa energia. Porque elas estão vendo a sua transformação. Porque muitas vezes a gente começa a criticar a outra pessoa, questionando. Ah, mas ela faz isso, ela faz aquilo, é o defeito. Só que às vezes, quando você para, você está se olhando num espelho. Porque às vezes a questão da pessoa está ali para mostrar para você que é você que está fazendo errado. E aí, quando você tem consciência disso, que você entende, começa a modificar, a outra pessoa se torna leve, flexível. Que demora, né, a pessoa amorosa, entender, por quê? Porque você está com um escudo, você está transmitindo para aquela pessoa aquilo que você está sentindo. Sim. E no momento que você vê que o problema é seu, que você tem que se corrigir para depois cobrar da outra pessoa, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso, a vida flui. E Né, minha amiga? E a Carla? A Carla é mãe, é avó, o que mais? Mãe, avó, dona de casa, adoro minha casa, adoro minhas plantas, adoro minha família. Então, é um complemento. E quando você se ama, você mesmo, que você entende que você é um ser único, que você tem que cuidar de você, você passa amor para as pessoas. Sim. Nem se eu não vou amar a minha casa, não vou cuidar da minha casa, que é o meu lar, é onde eu habito, é onde eu tenho minha segurança. Como que eu vou cuidar da outra pessoa? Como eu vou ajudar a outra pessoa? Se eu não vou ser amorosa ou carinhosa ou uma pessoa segura com os meus filhos, como eu vou ensinar a outra pessoa a ser com os filhos dela? Sim. Se eu não estou fazendo. Então, às vezes, a gente peca muito nisso. A gente quer passar uma imagem para a pessoa, para as pessoas, né? E, às vezes, você mesmo está errando. E isso acontece muito. E não é culpa da gente, porque a gente não tem noção. E no momento que você descobre isso, que você consegue entender, você modifica tudo. Se todos tentassem se modificar e se curar, o mundo seria bem melhor. Não Sim, existiria seria bem tantos diferente. conflitos, tantas injustiças, tantos crimes, tantas coisas erradas. Então, às vezes, a gente mesmo planta a sementinha da discórdia, da desconfiança, da insegurança, da impotência Sim. nas nossas crianças, que a gente, às vezes, fala coisas que acabam interferindo no sistema. E é incrível que as pessoas que mais têm energias ruins, elas vivem em problemas muito maiores do que pessoas com boas energias, né? Até as outras pessoas que elas se relacionam, você vê e fala, nossa, ela está rodeada de pessoas que não são legais. Mas é porque a energia atrai esse tipo de coisa, né? Ela absorve pessoas como ela para poder dividir essas dores. Então, a gente busca aquilo que a gente está cheio. Se você está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de escassez, de bloqueios, você vai buscar uma pessoa igual a você. Você vai buscar uma pessoa com raiva, com bloqueios, com sensações ruins. Porque você precisa complementar isso. Sim. Então, tudo que a gente mostra, a gente atrai. Sim. E Anaí, você? Quem é a Anaí? Que depoimento lindo, né? Quanta Obrigada. sabedoria. Bom, eu sou natural do Paraná, me mudei para o Mato Grosso ainda pequena, né? Junto com os meus pais. E meu avô, que teve essa ideia de vir para o Mato Grosso, para Sinop, porque aqui era o ponto de venda de madeira, né? E na época ele trabalhava com isso. Então, foi uma busca mesmo por melhorar de vida, por alavancar alguns processos familiares, né? Então, viemos todos. Atualmente, eu moro aqui em Sorriso, nós nos mudamos para cá tem 1 ano. Eu sou esposa do Bruno, mãe do Joca, né? E venho nesse processo junto com as terapias. Na área da saúde já são 10 anos, né? Desde o início ali que eu entrei na faculdade. Eu sou fisioterapeuta de formação. E eu me especializei na área de doenças psicossomáticas, né? O que é isso? Eu venho de uma família que, conforme você foi falando, eu fui me identificando com algumas coisas. Porque a minha mãe, ela sofreu de depressão. A minha infância inteira eu lembro da minha mãe lutando contra dores no corpo e contra aquela tristeza que ninguém sabia explicar o que era. E minha mãe tinha 24 anos e ela tomava remédio, assim, continuamente. E eu pensava que ela estava tomando remédio porque ela era velha. Porque eu era criança, eu olhava aquilo. E aí depois, conforme eu fui crescendo, fui percebendo que ela não era velha, mas que existia algo que estava acontecendo ali que eu precisava, talvez, ajudar. E aí nasce uma pequena salvadora, né? Que vem querendo ali
fazer algumas coisas. Então, eu brinco que a minha primeira paciente foi minha mãe, porque desde criança ela comprava óleo, sabe aqueles doutorzinhos? Aqueles olhinhos de perna? E eu fazia massagem nela à noite. Então, ela fazia em mim e eu fazia nela. Era um ritual nosso. E essa liberação ajudava ela a conseguir dormir melhor, aliviava as dores. E quando eu tinha 10 anos, meu pai sofreu um acidente. Foi um acidente muito grave, ele ficou muito tempo debilitado, né? E todo aquele processo muito sofrido ali da recuperação desse acidente, uma fisioterapeuta ia na nossa casa para fazer os atendimentos. Olha só. E aí eu admirava aquela profissional, porque ela era muito legal. Ela me tratava bem, aí ela me levou alguns livros de anatomia. Olha como desperta, né? O poder do convívio, né? Ela ficou ali quase um ano em tratamento, né? Todos os dias indo em casa. E eu vi o meu pai sair de uma situação acamada para voltar para o trabalho, né? Então, ele voltou, né, às suas condições. Então, eu achei aquilo massa. Eu falei, pronto, quero ser fisioterapeuta quando eu crescer. E logo quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que as pessoas sofriam de dor, mas que não era uma causa somente física. Eu percebia que existia algo por trás, só que eu não sabia explicar, porque não sabia como era. Aí foram acontecendo muitas coisas, né? Aos meus 15 anos, os meus pais se separaram, eu perdi meu avô, que era uma referência muito grande ali para mim, paterna, né? E depois eu fui morar com a minha avó, minha mãe casou de novo. Então, foi aquela coisa da adolescência. Tudo isso somado com uma revolta muito grande. Então, eu fui uma adolescente muito... eu expunha muito o que eu sentia. Eu não sabia dosar os meus sentimentos. Então, eu era vista muito como revoltada. Hoje eu pareço ser calma, mas eu não era muito assim, não. E aí, eu comecei a fazer. Quando eu entrei na faculdade, já fui buscando essa área mais sensorial. Então, meu primeiro contato com a área sensorial foi através da aromaterapia, né? Então, eu trabalhei no hospital de 2014 até 2016. Quando eu saí do hospital, eu fui trabalhar numa clínica e fazendo faculdade. E aí, quando eu entrei na clínica, estava tendo um curso de aromaterapia. E aí eu já entrei nessa turma de aromaterapia e foi assim, pum, aquele divisor de águas, assim. Falei, olha, existe uma coisa esquisita aqui, mas é muito legal. Porque a percepção que a gente tem, né, sobre as terapias sensoriais é que é algo estranho, é diferente do convencional, do tratamento convencional. Então, eu era a diferentona da turma, da faculdade, porque daí tava todo mundo se preparando para fazer uma prova e eu abria meu olhinho lá, cheirava, e o pessoal falava, o que é aquilo, né, que ela tá mexendo ali? E eu comecei a migrar, assim, dentro desse ponto de vista, em tentar ajudar. E aí, até que um dia eu convidei um professor meu, assim, para conversar. Falei, prof, eu preciso da sua orientação. Eu sempre fui muito de confiar nos mais sábios, nos mais velhos, assim, de ter esse espelhamento. E ele falou assim para mim, Anaí, você precisa buscar sobre a área das doenças psicossomáticas. Ele foi a primeira pessoa que me falou esse termo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu falei assim, eu quero saber o que minha mãe tem. Porque ninguém nunca descobriu o que minha mãe tem. Minha mãe toma remédio para depressão e remédio para dor. Ele falou assim, ela tem fibromialgia. E aquilo foi, pá, assim, sabe? Um choque. Um choque. Aí foi quando eu falei, mãe, você precisa buscar tal especialista, fazer tais exames. E, de fato, a minha mãe tinha fibromialgia. Hoje, minha mãe tem uma qualidade de vida muito melhor. Né? Porque A cura. Ela trabalhou o lado sensorial dela e os traumas de infância que fazia com que aquilo fosse como se fosse um vulcão em erupção. E toda aquela dor era esses traumas da infância transbordando no corpo físico. E aí foi um despertar. Então, tudo que eu fiz de especialidade foi para entender como que é essa comunicação entre o nosso corpo e a nossa mente. E como que as nossas memórias, elas influenciam e moldam o nosso comportamento. Então, eu fui para a medicina germânica, fiz formação da reprogramação biológica, que são práticas que usam tanto o corpo como a mindfulness, que são meditações guiadas, para poder fazer esse caminho de volta e entender o que aconteceu para tentar ressignificar aquele processo e tranquilizar o sintoma, porque o sintoma, ele é um sinal. Ele é um sinal como fosse um alerta. Quando você entendeu o que esse alerta significa, de onde ele vem,
automaticamente o sintoma reduz. A gente só precisa olhar para a causa e tentar entender e o que eu posso fazer com isso. Aí veio um segundo ponto muito importante, que nós não carregamos somente os nossos traumas. Existe a nossa vivência, a nossa formação da personalidade, todas as dores e sofrimentos que formam o nosso traço de caráter, mas também nós carregamos na nossa genética dores da nossa família. Aí foi onde eu entrei, né, para a parte das constelações sistêmicas, e eu fui muito focada nessa parte de sintoma, de doença, porque era meu foco principal, como eu venho da saúde, era meu objetivo. E aí depois eu consegui, né, a gente vai olhando e fala, nossa, parece um quebra-cabeça, tudo começa a se organizar. E aí depois eu fui para a área da medicina chinesa, que era para quê? Para reorganizar essas energias que estão dispostas no nosso corpo. Então, eu faço um anagrama da minha mão. Não sei se vocês já viram eu fazendo isso em algum momento, mas o nosso dedinho, ele é o nosso corpo físico. Aqui são a nossa consciência, a sua escolha consciente. Aqui são as suas memórias. Aqui é o seu inconsciente. Aqui é o seu ser espiritual. E a sua palma da mão é a sua energia que conecta tudo isso. A parte maior, o nosso polegar, ele não é só esse tamanho, ele é aqui. Então, a parte maior é o nosso ser espiritual, que precisa ser muito bem trabalhado individualmente. Com essa parte, eu não trabalho. Mas eu sempre recomendo, né? Falo assim, faça seu devocional, faça sua oração, esteja firme na sua fé. Porque isso faz com que você se conecte com um ser divino, que é o Deus, que vai poder trazer para você essa paz que você necessita. Porque a gente está aqui na Terra é alguma missão. Sim. Eu não acredito que a gente está aqui à toa. Não consigo perceber isso de uma forma muito razoável e superficial. A gente não é só um ser vivente com data de validade. Então, a gente precisa olhar para a vida com essa percepção mais profunda. E isso faz com que você entenda os seus propósitos, né? O quanto melhorar todos os dias faz bem para você, o quanto eu preciso de cuidar do meu corpo, o quanto eu preciso entender os meus atos, a minha consciência dentro do meu comportamento com as pessoas que convivem, né? Como você falou do exemplo da casa, isso para mim é crucial. Você ter um ambiente organizado e limpo e cheiroso. Eu gosto muito faz bem, traz memória, né? A casa cheirosa. O corpo funciona melhor, o seu organismo funciona melhor, a sua mentalidade funciona melhor, você é menos reativa. A pessoa está muito estressada, ela entra num ambiente organizado, limpo e cheiroso, se ela já está estressada e ela chega em casa, ela se depara com aquele sofá bagunçado, pia cheia de louça, coisas jogadas no chão. É um caos, não é um caos? Então, nossa, assim, isso me perturba. A gente precisa ir fazendo faxinas na nossa vida. Faça faxinas no seu corpo, cuidando lá na Viva Hit, fazendo academia todo dia. A gente precisa fazer a nossa faxina mental, com meditação, organizando essa parte emocional. A gente precisa faxina do nosso ambiente, porque tudo isso influencia no seu ser, no funcionamento do seu corpo. E hoje, o meu foco é atender mulheres, então eu acho que o nosso trabalho se complementa muito. Por que mulheres? A Organização Mundial da Saúde, ela aponta que 90% das mulheres, elas trazem dores no corpo. Alguma dor em algum lugar do corpo. Que tipo de dor? Muito específico. Osteomioarticular. Então, são dores espalhadas nos membros e sem um direcionamento único. Então, não é somente uma dor num membro. A mulher, ela tem uma probabilidade de ter dor em várias partes do corpo. Pode ser por conta do ciclo menstrual, né, a parte hormonal. Mas existe um outro apontamento, um outro dado, que é quando a mulher se torna mãe e quando ela tem outros a depender da sua ação. Então, quando a mulher ela está na linha de frente em cuidar, ela passa a ser um escudo protetor para aqueles que estão sendo cuidados por ela. Então, eu falo que eu cuido de quem cuida, porque toda mulher cuida de um monte de coisa. E quando ela cuida desse monte de coisa, ela está se colocando como frágil.
nessa situação, porque ela absorve as dores das outras pessoas, é inevitável. Quando a gente pega uma pessoa que cuidou de alguém, a chance dessa pessoa adoecer ela é muito grande. Maior. A hora que essa pessoa que estava sendo cuidada, ela melhora, quem estava cuidando fica totalmente debilitado. E pior do que aqui estava. Muito pior. E as pessoas não veem isso. E é esse movimento, e eu não falo somente de doença, eu falo no sentido de uma vida convencional. Vamos falar de uma vida convencional só para a gente ter esse exemplo. Uma mãe, né, que trabalha fora o dia todo, que tem 2, 3 filhos, um cachorro, um gato, um marido. Ela já tem uma carga muito grande. É uma vida convencional, é uma vida normal, mas ela já cuida de várias coisas ali. E o quanto ela começa a envelhecer, a adoecer. É como se fosse uma cascata de problemas. A hora que arruma uma coisa, estraga outra. Arruma uma coisa, estraga outra. Entrando no assunto que você falou dos 5 pilares, ela não consegue cuidar nem metade disso. Não, e ainda chamam ela de estressada, de louca, de amargurada, de feia. Enquanto que às vezes ela se fecha para esse mundo, que é dela também, Sim. por cuidar de todos. Está conversando No com a momento Lili que ela agora. descobre que ela tem que ser exclusiva, Cuidado primeiro ela, para poder depois fazer pelo outro, que daí elas começam a migrar para academia, começam a se cuidar, a se sentir E a academia especial de sempre é o novo. lugar que elas mais demoram, né? Mas mais demoram para ir. Isso, tem uma relutância, né? E existe o tempo das coisas. Sim. Né? Existe o tempo das coisas e a gente precisa entender que não é possível, é humanamente impossível você ser 100% em todas as áreas da sua vida. Sim. No dia que você está trabalhando mais, a sua casa não vai ser cuidada. No dia que você está focado na maternidade, você não vai conseguir focar no seu trabalho. No dia que você quer tirar um momento com o teu marido, você não vai cuidar tanto do seu filho. A gente precisa ter uma gestão de tempo e rotina. E aqui entra uma coisa muito grande, assim, que é a culpa, o medo, a dependência emocional que a mulher sente por não ser suficientemente, e não falo nem da sociedade, eu falo dela mesma. A autocobrança é um processo muito grande que acontece aqui nesse momento, porque ela quer ser 100%. O filho tirou nota ruim na escola e ela se sente culpa da culpada. mãe. E não ajudou muito. Aconteceu qualquer coisa no relacionamento ou em casa, ela acha que a responsabilidade é dela. Às vezes aconteceu uma coisa com ela, muito grave, e ela acha que a culpa é dela. E às vezes é do outro. Às vezes É do esqueceu de agressor, guardar... é de coisa que não tem relação com ela. Sim. Às vezes esqueceu de guardar o feijão na geladeira. Você, putz, grila. Estragou. Bota Estragou. fora. Sabe? Tô indo pra Sinop ali, dirigindo, tal. Esqueci de estender a roupa. Vai ficar seca na máquina. Você já pensa, nossa, quanta coisa depende. Você lembra do dia que você ficou triste porque você não percebeu que eu fiz a barba? Sim. Você chorou no outro dia. Eu falei assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu esqueci muitas vezes que você fez a unha e não percebi. Sim. E Mas eu é só Mas o cobrança. nível da importância que ela dava pra Sim, aquilo. a cobrança que tem de olhar sempre pra você, né? Tipo, disso me fez muito mal. Sim. Como Lembra? se você tivesse deixado de De ver ver. ele. Nossa, teu eu tô tão... inconsciente. Olha, vai chorar de novo. Olha o olho de lá. Então, quando a gente olha pra essa mulher de uma maneira muito individual, a gente vai fazendo desbloqueio dos traumas dela. Por que você é assim? Porque existe algo que te moldou a ser assim. Existe uma infância que foi marcada por muitas falhas, talvez por ser vista ou por olhar. E daí a gente fica com essa, eu tenho que fazer diferente, eu vou na minha geração fazer a diferença, e você vai louca para aquele objetivo, só que a gente tem que saber que nem tudo a gente Nem tudo dá conta. eu fui assim. Aí se frustra. Isso, e a frustração ela gera muito mais problema, porque o medo te paralisa, a culpa te paralisa, a dependência emocional te paralisa, a autocobrança faz com que você fique com medo de agir de novo. Sim. Então perceba que a mulher ela vai se colocando muitos rótulos de insuficiência, e aí ela vai perdendo a própria potência, a própria habilidade de conseguir lidar com as coisas. E aí a gente começa a vestir, né, a capa da mulher guerreira. E não, porque eu faço, eu dou conta, eu consigo, mas por dentro Minha tá filha não... toda quebrada, toda arrebentada. Então a gente precisa olhar para isso com mais amor. E sabe algo que para mim foi libertador? Foi aceitar. Eu até conversei com meu marido essa semana passada. Eu falei, nossa, foi tão bom para mim aceitar as minhas inutilidades.
Como é bom você aceitar que você é imperfeito, você aceitar que você não dá conta. Nossa, isso é difícil, né? Você pensa, vai pro caminho difícil. contrário. Não, eu vou melhorar esse ponto. É ótimo. Só que sabe o que acontece? Você também precisa de alguém que te auxilie em alguma coisa, né? Você deixa de se cobrar, né? Quando você entende isso. Né? A gente acaba se sentindo impotente quando não consegue. E eu vou te falar uma coisa que acontece comigo, aqui é uma percepção muito pessoal. Quando eu percebo, opa, eu sou inútil realmente em muitas coisas. Eu não sei fazer tudo sozinha. Automaticamente isso me dá uma força de querer melhorar. É a força contrária. Quando você pensa que você é perfeita, você quer ser 100%, você fica cansada demais, exausta demais. Você não pede ajuda. Exato. Você não delega questões. E às vezes a pessoa está querendo te ajudar, mas você quer dar conta sozinho. Então, quando eu falo que eu cuido de quem cuida, é por conta disso. É passar para a mulher essas premissas. Quais são as 3 premissas que eu gosto muito de trabalhar? O homem precisa ser desafiado. Para que ele seja protetor, para que ele seja provedor. O que ele precisa ser desafiado? A ser melhor para cuidar da casa, para cuidar da prole, que são os que dependem dele. Com isso, a mulher ela se sente valorizada. Quando ela tem um marido protetor assim, ela se sente valorizada. Como que é a devolutiva? Ela honra e respeita o marido. Ela se sente protegida, ela honra e respeita o marido, porque o homem ele não precisa muito do amor. Ele não liga muito pro afeto em si. Mas ele gosta do respeito e da honra. Isso é importante pro homem. Sim. Aí o que acontece? Essa mulher, ela tá livre para poder cuidar de quem? Dos filhos e da casa. Então, a gente tem uma estrutura para que essa criança olhe para o pai e fale, meu pai é top, eu admiro meu pai. Minha mãe, ela é valorizada. É assim que eu tenho que ser com as mulheres. E a criança respeita a mãe quando o homem respeita a mulher. Então, a gente começa a ter uma família mais estruturada. Quando eu olho para uma infância marcada por abusos, negligências, violência, como que é a estrutura? O homem não tá nem aí, não estava cuidando, não estava olhando. A mulher estava extremamente acarretada, cheia de problema, tentando dar conta de tudo, ou muitas vezes também negligenciando essas crianças. E a criança estava ali, solta. Pro lobo mau. Né? Então, a estrutura da família, ela demanda o quê? Que 2 estejam adultos, ancorados na autorresponsabilidade afetiva, um com o outro, dentro do relacionamento. E hoje a gente tem visto, assim, pelo menos eu enxergo muito, uma postura muito infantilizada dos jovens adultos. Né? Muito. A gente tem uma diferença, né? Tem. De idade, e você está muito mais tempo na terapia do que eu. E eu percebo que a minha geração, dos 30, nós temos muito adultos infantilizados. São os bebelões da mamãe, as meninas que também não querem constituir uma família, que também não olham por esse ponto de vista de autorresponsabilidade, que estão muito mais preocupados com a estética do que com uma construção de missão. Sim. E a gente vê que, cara, e agora? O que está acontecendo? Por isso que os casais estão evitando também. ter filhos, né? Evitando construir o quê? Responsabilidade. E aí existe muito conflito entre o casal, porque eles se jogam para uma vida adulta não sabendo o que é ser adulto. Aí formam uma família porque é bonito, é moda, né? Fazem aquelas... Se conseguir, né? Formar uma família. Aí tem os filhos... Aí fazer filho é tranquilo. Formar a família é difícil, né? Aí quando vem os filhos, começam as questões das brigas, porque você tem que cuidar, eu tenho que cuidar. Aí a criança se torna um peso no meio daquela união, porque ela quer ter a liberdade dela de disfarçado fazer as coisas, de amor. De ter a vida de adolescente que tinha, e hoje ela já não tem mais, porque ela é uma esposa, é uma mãe, ela tem que dar respeito para isso também. Nunca se ouviu falar tanto em rede de apoio quanto na nossa geração. Nossa. As pessoas não querem cuidar de filhos, elas querem rede de que, apoio. Aí que eu fico pensando. É babá, é avó, é igual o celular. É maravilhoso você ter uma rede de apoio, gente, mas assim, o fato de você querer transferir a responsabilidade que é tua. Eu converso muito com as mães sobre função essencial. Tem coisa que você pode terceirizar, mas tem coisa que é função essencial sua. E quando você transfere essa função essencial, o seu filho fica sem mãe.
E aí ele vai Rede de apoio são para as emergências. Carente. Mas assim, ó, vô e vó não é rede de apoio, vô e vó é vô e vó. Eles têm função essencial enquanto avós. Para quem? Não é para o pai e para a mãe, é para a criança. O vô e vó tem vínculo com o neto, tem amor entre o neto. Sim. Vô e vó não deveria cuidar de neto porque o pai e a mãe pediu. É porque ele quer ter tempo, porque ele já está mais no fim da vida, vamos colocar assim. Então, ele já tem mais tempo e mais maturidade e sabedoria para orientar os pais como criar aquela criança. E aí, o que o vô e a avó faz? Ele transmite essa leveza, essa amorosidade. Isso que é tão gostoso ir na casa de vó, né? A criança chora para ir embora, eu quero ficar na minha avó, no meu avô, por quê? Porque ele tem amor, ele tem paz. Tem paciência. A mãe tem muita coisa para fazer, a mãe tá muito acarretada, o pai também. Então, o vô e a avó não deveria ser substituto de pai e mãe. O vô e a avó tem função. E pai e mãe é outra função. É educação mesmo. É criar... Eu não falo nem a palavra limite, porque dá a impressão que você está apertando a criança de alguma forma. Mas a criança ela precisa de orientação, porque senão a gente não nascia de mãe e pai. A gente nascia sozinho e se virava no mundo. A gente precisa. A criança ela olha para você quando ela está fazendo alguma coisa errada. Primeira coisa, né? Sim. E eles absorvem, né? São umas esponjinhas, né? A criança, ela perturba tanto o pai ou a mãe porque ela quer que o pai dê limite. E a mãe dê limite. E as mães, às vezes, não dão limite. Elas só gritam, falam palavrão. Ou então xingam, agora tá muito ou dão o celular na mão, botam... Nem televisão eles não assistem mais. Hoje é só celular. Sim. Então a criança já chega na sua casa revoltado porque ele quer o celular, ele não quer cumprimentar o vô, a mãe, tio e tal. Eles não brincam mais. Hoje você vai dar um presente para uma criança, você não sabe o que você vai dar. E é bem, porque eles não querem nada, eles querem só um celular. Sim. Então, crianças de 2, 3 anos já mexem no celular como um adulto, que às vezes a gente demora para aprender. E esse limite, assim, nossa, eu fico muito feliz por ter conseguido, sabe? Estabelecer. O Joaquim fez 5 anos agora, ele não pega celular, assim, ele assiste TV. Porque entre tela grande e pequena, melhor a grande. A grande que você entre tá vendo também. Sozinho e em grupo, na sala, é melhor em grupo. E entre sem fone e com fone, é melhor sem fone. Então, a gente vai fazendo uma dosagem do que é possível. Porque eu também não vou falar que... Não dá para viver nos anos 70, porque não é mais. Tem que se adaptar. Porque senão ele vai sofrer pro outro lado, né? E uma que, antigamente, as crianças tinham mais irmãos, mais primos, mais vizinhos. Hoje em dia, as crianças têm coleguinhas da escola. Então, escola não é mais só o lugar de ensino. Escola é um lugar de convivência. Escola é uma família. Né? Por isso também a gente tem que evitar ficar trocando muitas crianças de escola. Porque eles não têm muitos primos, eles não têm muitos irmãos, eles não têm muitos vizinhos. Eles têm os amiguinhos da escola. Então, assim, é uma proteção que a gente só consegue enxergar quando a gente está atento. Porque se você está só pensando no centro do seu umbigo, que é o sol do mundo, quando você está no seu ego muito grande, você não consegue enxergar esses pequenos detalhes do dia a dia. Da criança tá fazendo birra porque ela quer que você senta com ela para fazer uma leitura. E ela não vai expressar isso, né? Eles não têm essa capacidade de expressar. O cérebro ainda não se desenvolveu o suficiente para ele poder falar: mãe, olha, eu só quero conversar com você, eu só quero contar para você. Eu só quero que você olhe para mim. Eles não conseguem, então eles fazem coisas para ter a sua atenção, nem que seja você gritando. E uma coisa também que me chama muita atenção é a respeito da expressão do rosto. Porque agora, com esse monte de coisa aparecendo aqui no celular, falando que você não pode gritar, você tem que ser mais compassivo e tal. O que eu penso sobre isso? Minha opinião, tá? Eu sou uma pessoa muito expressiva, então a minha cara ela muda muito de face. Eu falo, até tenho medo de fazer botox, porque senão eu vou ficar sem expressão. Mas assim, o meu filho ele já sabe minha cara de brava, minha cara de mansa, minha cara de tranquila, minha cara de alegre. A hora que você faz uma Porque ele olha pra mim, ele espera de mim uma reação. E se eu entrego pra ele um sorriso de Mona Lisa, filho, não pode fazer assim, meu amor. Aí ele vai olhar pra mim e vai falar assim: minha mãe tá de boa, vou fazer mais uma vez. Agora, se eu olho pra ele e falo assim: menino, para com isso, já chega. Aqui não. É diferente. Eu não estou sendo agressiva com ele. Eu estou delimitando uma regra que ele é capaz de compreender. E eles precisam disso. Nós vivemos num movimento agora onde os pais estão aqui, ó. Tá. Pode? Não pode? Tá bom? Pega lá. Tá lá. Vai lá procurar, se vira. Pergunta pro seu pai. Pergunta pra sua mãe. Ou a empregada, ou a Tata. Faz tudo. O que falta? Diálogo, olho no olho. Essa sensação de
presença. Então, eu acho nosso papel quanto terapeuta é devolver, né, esses valores que foram se perdendo. E realmente, mesmo. você falando, eu me lembro de, por exemplo, entrando nisso, olha a nossa infância. Meus pais, como eles me criaram, era ou meus irmãos sendo meus pais, né, porque eu era mais caçula, ou levando pro trabalho. Porque não tinha isso aqui pra me distrair. Era trabalhando com eles. Então você lavando tinha a louça que com a minha conversar. mãe. Tinha que ficar com a minha mãe lá, fazendo o trabalho dela. E se a gente fizesse alguma arte, alguma coisa. Hoje não. Hoje é muito diferente. Nem você falou que tem pais meio birrentos, meio crianças, né? É por causa disso. Gente, como que davam conta sem isso aqui? Né? E hoje adaptou-se ao mundo, mas parece que a gente respeitava muito mais os nossos pais do que Tinha hoje. uma hierarquia estabelecida. Hoje, o filho às vezes faz o que quer. Também, eu já sou um pouco mais velha que a Ana Rick em vocês. Então, a minha geração, eu criei os meus filhos de um modo bem diferente. Os meus filhos iam comigo para tudo que é lugar. Eu trabalhava atendimento nas casas, né? Fazia atendimentos e tudo. E eu sempre levei junto. O meu filho levava a mochilinha dele com os brinquedos dele. Eu saía de casa, eu levava a mochilinha dele quando ele era mais pequeno, com as fraldinhas, com a vitamina, com o leite, com as frutas, o que ele precisava. Mas você abastecia ele com a sua presença. Com a minha presença. Então, ele estava lá. Quando ele fazia algo assim que não me agradava, que eu me sentia incomodada por estar na casa de outra pessoa, eu só olhava para ele. Olhava, não resolvia, eu só falava os dois nomes. O primeiro nome e o segundo. Pronto, ele já Era sabia. um código. Ele já sabia. E daí eu só dizia, em casa nós vamos conversar. Nossa. E eu não precisava gritar, eu não precisava bater, eu não precisava incomodar as pessoas que estavam ao meu redor com escândalo, porque criança faz escândalo. Chegava em casa, muitas vezes me criticavam, né? Porque eu era muito braba, muito... Mas eu chegava em casa, quando ele achava que ele tinha esquecido, que eu tinha esquecido, eu chegava e chamava ele. Vem cá. Você lembra o que você fez? A mamãe não quer que você faça isso. Então agora você vai ser corrigido por isso para você não fazer de novo. E assim eu criei os meus filhos, com respeito, com educação, sabendo que eles têm que respeitar a casa dos outros. Que eles têm que se respeitar, que tudo tem limite. Tu vai na casa dos outros, tu larga os teus filhos, eles estão como se estivessem num parque. A minha casa é o meu lar. É onde eu moro, onde eu cuido, tem amor, tem liberdades, mas tem limites. Exatamente. E hoje, como a gente colocou... Todo lugar tem regras, né? Então, como assim? Chegam assim, mas é a casa da mãe, do pai, posso fazer... Não, é a minha casa. A sua casa, você faça como você quer, mas a minha casa é eu que comando. Porque eu tenho as minhas coisas, eu cuido das minhas coisas. Lógico que uma criança vai derrubar, vai quebrar de vez em quando, mas sempre isso se torna uma coisa abusiva, porque a criança não tem limite, porque o pai não dá, aí o vô e a avó vão querer corrigir, a avó é chata, a avó é carrasca. Por quê? Porque ela impõe limites que eles não têm. Sim. Aí eles chegam, eles só querem, como eu disse, só celular. Aí eu que eles acabam se isolando também e fica cômodo para quem tá cuidando. E eu tenho aquela questão assim, eu sou muito de fica cômodo para as crianças. Eu compro. Lá em casa agora tem um monte de jogo. Fui viajar no final do ano, eu comprei um monte de joguinhos lá. Então as crianças chegam lá, escolhem. Quando eu vejo que começa a perturbar, tá aqui o joguinho. Ou se não tem uma caixa de lápis, papel. Você tem um entendimento de que eles são crianças. Então a gente coloca, né, o lugar deles como criança. Eles querem ser criança. Sim. E o que criança gosta? De brincar, de se desafiar com coisas deles. E às vezes você está podando essa criança de crescer com um dom que ela está perdendo porque o celular está tudo fácil. E também, assim, você querer que a criança tenha um comportamento de adulto, não, ele é uma coisa muito errada. E, assim, eu fui criada como criança, Sim. porque a minha mãe ficava em casa e eu tinha uma convivência muito forte com os meus avós. Então, o brincar livre no quintal era o dia inteiro. Eu chegava na escola e eu brincava livre. Qual que era a regra? Dava ali um horário, tinha que tomar banho, comer e dormir. Era um previsível. O que criança, no meu ponto de vista, precisa? De previsibilidade, rotina, estabelecer horário. Porque crianças precisam almoçar no horário certo, jantar no horário certo. Eles se sentem seguros. Filho, olha, a mamãe vai trabalhar até tal hora. Você pode olhar aqui, ó, a mamãe vai terminar às 17 horas. Isso aconteceu ontem.
Eu estava atendendo online em casa e ele estava em casa porque ele estava cansadinho mesmo para ir na Tata. E como eu estava atendendo online, eu falei, pode ficar em casa. Ele ficou brincando com os brinquedinhos dele lá, fez umas baguncinhas esperadas da idade dele. Sim. E deu horário, ele... E aí, mamãe, terminou? Ele me cobra, porque eu combinei com ele. E aí, qual que é a parte que gera muito respeito? Eu combinei, então eu preciso cumprir. Aí, agora, então, a mamãe vai desligar tudo isso aqui e agora nós vamos brincar. Aí nós fomos pra praça, jogamos bola, brincamos até tal hora. Falei, agora, qual que é o próximo combinado? Cheguei em casa, tirar essa roupa suja, que estava imundo, inclusive, tomar um banho. Enquanto você toma banho, a mamãe arruma comida, jantar, fazer tarefa e dormir. E assim acontece. Quando tem uma rotina estabelecida, não tem aquele alvoroço, não tem aquela energia que parece que está prestes a explodir uma panela de pressão. Agora, quando é um dia que, por um acaso, aconteceu diferente, eu saí da minha rotina, eu não consegui fazer o que eu precisava, eu vejo a agitação nele. Eu estou estressada, ele está agitado e o negócio vai... Eles absorvem tudo. E isso, futuramente, na vida adulta, vai fazer muita diferença para ele. Para ter uma rotina, para cuidar da alimentação. Eu sou muito chata com isso, porque quando eu era criança, minha mãe tinha muita rotina do sono. Então, para dormir, eu preciso tomar banho, escovar o dente, colocar pijama, passar um creme, pentear o cabelo. Meu marido fala, nossa, você não consegue dormir sem isso? Eu falei, não. Eu fui criada assim. Então, é um processo intrínseco. Eu fui moldada dessa forma. E assim, eu quero que ele seja também, porque é bom para ele. Isso faz bem pro corpo, né? Sim. Como é importante a criança dormir com o horário certo. Agora, a criança que não dorme no seu horário, todas as vezes é uma guerra de noite. Porque aí a criança vai dormir, que não quer dormir, porque quer olhar o que está olhando. E aí acaba fazendo as birras, os gritos. Então... Em vez de ser um momento de paz, de oração, de se conectar com o filho, ler uma história, conversar, é uma tormenta. Sim. Aí a criança dorme perturbada, acorda perturbada, porque já acorda no outro dia agitado, e assim continua o dia. Então, essas crianças precisam de limites. Eu tenho recebido na empresa, a gente entrevista muita gente, eu converso com outras pessoas que também contratam pessoas, e eu tenho recebido muita gente muito fraca. E adultos fraco a infantilizados, ponto, né? Infantilizados. A ponto de não suportar um processo fácil, que qualquer pessoa que precisa se sustentar sozinha precisa minimamente passar. E que é muito mais simples hoje do que já foi antes. Sim. Hoje se trabalha e existem muitas funções muito simples de serem feitas, mas minimamente você precisa passar por um período de aprendizagem de 1, 2 e 3 meses. 3 meses para que você consiga exercer minimamente uma função decente, que seja minimamente competente. As pessoas estão enfraquecidas, com uma fragilidade muito grande, elas não querem passar por nenhum processo e você vê eles sem conseguir formar família. Quando tem filhos, infelizmente, são separados. Não querem ser cobrados. Os homens também não conseguem formar família. E não é só dentro de uma área específica, por exemplo, como academias. É absolutamente tudo. E isso é uma preocupação muito, mas muito grande, porque a sociedade como um todo vai ser impactada. Sabe, eu tenho uma teoria sobre isso. Quem vai tomar conta das empresas? Quem vai ter família? O que vai acontecer? E está piorando. Está piorando. Porque eles têm filhos e eles vão ensinar os seus filhos. E a percepção que eu tenho é que, pela primeira vez, os filhos vão ser piores que os pais. Sim. Eu tenho uma percepção muito sutil sobre isso. Em partes eu concordo, em partes não. O que acontece? Vamos colocar a nossa geração que está entre 25 e 35 anos. Que é a nossa geração que está no mercado de trabalho. Nós fomos criados pelas mães que estavam ingressando no mercado de trabalho. A geração de mães nascidas em 70 e 80, elas estavam quebrando um ciclo de ser passivas em casa e elas estavam indo para o mercado de trabalho. Sim. Então, nós fomos a geração que íamos com as mães trabalhar. Então, a gente aprendeu muito a ser útil. A gente aprendeu a ser amado pela utilidade, porque você tem que fazer isso para poder ter aquilo. Era muito nessa combinação a gente foi criado.
Já os nossos pais, eles foram criados no limite da vara, daquela disciplina mais dura, muito rígida, muito estabelecida a hierarquia, porém sem afeto amoroso. O que acontece? Essas mães que foram para o mercado de trabalho, em sua grande maioria, elas acabaram terceirizando algumas funções que era passar valores, limites, princípios. E essa geração, ela veio a ser uma geração que eu quero ser útil a todo custo, porque eu tenho que construir a minha vida até os 30. Que eu tenho que ser independente, trabalhar e tal. Então, nós viemos com essa missão, mas nós viemos com muita fraqueza emocional. A nossa geração tem ansiedade, tem depressão, tem transtorno do sono. Mas você acredita que realmente existe essa vontade? Que existe o quê? Essa vontade de independência? Não, a nossa. Agora eu vou falar da geração mais nova. Mas a nossa, até os de 25 até 30, tá dentro do mesmo bolo. Aí o que eu percebo? Eu enxergo muito isso. E eu vejo muita gente simplesmente a fim de se encostar em benefícios. Sejam benefícios de doações públicas, governo, ou família. Marido, mas aí é aquele 880. Mãe, ou eu vou pra vida pra vencer, ou eu já desisto aqui. É aquele 880. Eu enxergo isso, sabe? Na nossa geração, de 25 a 35 agora. Sim. Eu tive problemas sérios com a Viviane mesmo. Em função de entrar em períodos que eu já estava doente, em função do trabalho, trabalhando igual um maluco. Porque eu precisava, e os 30, os 32 era uma barreira que eu precisava quebrar. Não, quando chegar aqui, e isso foi dentro da própria família. É a crise existencial dos 30. Os meus pais são fantásticos. Hoje eu só sou o que sou por conta dos meus pais, da realidade que eu vim. Eu sou um vitorioso porque 90% estão em caminhos errados, caminhos que infelizmente não conseguiram construir nenhuma família decente. Né? Os que não foram para um caminho errado, a família está destruída, não está legal. E aí, pelos exemplos dos meus pais, por sempre honrarem muito o trabalho, por falarem da importância do homem dentro da família, eu fiquei doente a ponto de trabalhar, achando que quanto mais eu trabalhasse, melhor seria, mais feliz estaria a minha casa, e estava tudo desmoronando. Aí você acordou. Até que a Viviane me mandou uma carta e falou assim: você precisa Acorda mudar. A vida. Ou você muda, o nosso casamento não vai para frente. É isso que a mulher e o homem tem. No dia seguinte, NO, vamos cuidar da saúde, terapia. Resolveu. Me ajudou Aí muito. O que acontece? Eu vejo assim que os adolescentes de agora, né, que tem entre 15 e 25 anos, já falei antes dos 25 a 35, agora vamos colocar os nossos novos adolescentes. Eu não enxergo mais uma pessoa de 20 anos adulta. Gente, sim, ontem eu vi uma de 18, parece uma criança de 12. Eu não consigo enxergar, não é pela aparência, é pelo posicionamento e postura. Por quê? Porque aquela premissa que eu coloquei lá no começo, que você teve isso na sua casa, que era um pai honrado e uma mãe respeitada, que você consegue desempenhar isso na sua casa hoje, eu vejo que essa premissa ela foi esquecida. Porque muito divórcio, muita mãe tendo que ir para a vida guerrilhar mesmo para poder dar conta de criar os filhos sozinhas ali. E essas crianças, elas cresceram num lar sem essa proteção. E talvez faltou presença. Porque aqui a gente tem um outro dado que é a respeito da utilidade e aprendizado. Foram feitos pesquisas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde eles entrevistaram pessoas nessa faixa etária entre 20 e 30 anos sobre sua atuação, o que você faz na sua vida, profissão, e se você se considera uma pessoa feliz ou fracassada. Isso é muito sério, né? Uma pergunta difícil. E a maior parte das pessoas que disseram ser felizes e que têm um estabelecimento, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso, 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 eu nasci para isso. Tem já uma ideia de missão. Foram pessoas que conviveram com os pais. Como? Vendo eles fazer as funções deles. Que jeito? Eu via a minha mãe limpando uma casa,
Eu sei que uma casa precisa ser limpada. Eu sei como fazer, porque eu vi isso. Eu via o meu pai todos os dias indo e vindo do trabalho. Então, eu sei que um homem tem que sair para trabalhar. Nossa, mas parece uma coisa tão boba, né? Só que o nosso cérebro, ele aprende por espelhamento. E quando você não tem repertório de imagens suficientes, você vai para a vida com esse vazio, de não saber como as coisas são. Se você não sabe como as coisas são, a chance de você fracassar ou sentir-se fracassado é muito maior, porque você não tem referência de como precisa ser. Então, as pessoas que ficaram muito tempo, por exemplo, com babá, em escolas muito terceirizadas e fora do convívio familiar, são pessoas que têm mais dificuldades de escolher a área profissional, de entender sua missão e se sentem fracassadas. Então, é muito difícil, assim, porque mesmo que você esteja com uma família que não seja de fato a sua família, mas que lá você tenha uma referência de homem, de mulher e de lar saudável, você constrói esse movimento, porque tem pessoas que moram a infância inteira num lar, né? Numa casa de apoio, num orfanato. Mas elas podem também construir essa imagem e essa referência através de uma pessoa que faria essa cobertura desse pai e dessa mãe que não esteve ali presente. Mas o que precisa? Referência. Sim. A pessoa que cresce sem referência, ela vem para a vida com esse medo. E o medo, ele paralisa, ele faz com que você entre ali naquele processo de entrevista e você não queira nem passar pelo processo de experiência, porque eu já acho que eu não vou conseguir. E não tem aquela sensação de, não, eu vou dar conta, eu vou me esforçar. Porque o esforço, para ele não sabe nem o que é isso, talvez. Porque ele não tem referência sobre isso. E nós estamos na geração também de internet, de mídia. Então, você vê um adolescente de... Vamos colocar uma criança de 11, 12 anos. Pergunta para ela o que ela quer ser quando ela crescer. Provavelmente ela vai falar, eu quero ser um youtuber, um podcaster. Ele vai falar o quê? Alguma coisa de referência que ele enxerga. Qual que é a referência? Coisa fácil. Coisa bem mais fácil do que... Mas porque é o repertório que as crianças estão tendo agora. Então, se você quer construir uma vida diferente, você tem que trazer repertórios diferentes para sua casa. Como é que uma pessoa aprende a tocar piano? Tendo um piano em casa. Entendeu? E é o que eu sempre falo na atividade física também. Que as meninas chegam, mas eu não sei fazer algum exercício, por exemplo, a corda. Acontece muito. Tá, eu vou te ensinar. Não, mas eu não sei fazer. Deixa eu te ensinar. Calma, respira, né? É que elas não aceitam limites, elas querem fazer do jeito delas. Aí porque eu em casa fico, elas não tem isso. E daí até eu ensinar, vamos fazer dessa forma, vamos pra essa forma. Aí ela aprende, a hora que ela aprende, nossa, é uma vitória, ela fica tão feliz. E esse porque é um processo. E esse é um ponto importante. Entrando em atividade física, a gente sofre muito para conseguir se cuidar, para conseguir cuidar da alimentação e do corpo, da saúde, porque a gente não teve isso em casa. Não sabíamos fazer isso. A geração dos meus pais, eu acho que é a mesma geração que o seu, eles não tinham esse hábito, eles nunca conversaram comigo, e não culpa deles, porque não sabiam mesmo. Não era uma coisa da época, souberam depois de mais velho, quando começaram a sofrer com problemas de saúde. E que hoje eles estão treinando. Que legal, né? Sempre é tempo. Sim. Então eles nunca conversaram, sempre falaram sobre a importância da família, do trabalho, educação, de respeitar as pessoas. Mas eu nunca escutei sobre... Conforme vai mudando a época, você tá mudando também alguns valores. Você não estava fazendo nenhum... Apesar que na minha época também era futebol, era rua, era tudo. Outras formas de fazer atividade física. Mas eles nunca me falaram sobre saúde. Então, os exemplos eram ruins com relação à saúde e alimentação dentro de casa. Então, lidar com a alimentação e com o exercício é muito difícil para quem não teve por exemplo, isso, né? A liberdade de refrigerante, de doce, para mim é uma dificuldade muito grande, porque desde a infância eu vim dentro de casa consumindo muito junto com o exemplo do meu pai. Por exemplo, seu pai provavelmente ele teve uma infância com muito desejo de consumir alguma coisa diferente. Sim. Aí o que ele fazia? Curava a própria criança interior, oferecendo para os filhos, mas ele não tinha noção do que ele talvez fazia mal. Esses dias eu conversei com minha sogra, porque vó, né? A gente tem que dar umas conversadas com elas, né? Porque senão elas vão ofertando tudo quanto é besteira. Aí eu falei assim, hoje a gente tem que dar uma pensada no que oferece para as crianças ali e tal, porque tem muita coisa que faz mal. Eu acho legal, né? Casa de vó é um acolhimento. E sempre tem picolé lá na minha sogra, salgadinho, docinho. E o Joaquim já sabe até os esconderijos. Aí ela falou assim pra mim,
Ai, Ana, mas não é sempre. Eu falei assim, mas quando os meninos eram criança, quando você trazia, olha a sensação. Quando você chegava em casa com aquele monte de salgadinho, como que era a sua sensação? Ela falou, nossa, eu ficava feliz, eu estava fazendo uma coisa incrível. Eu falei, exatamente isso. Ela, mas eu me arrependo. Eu falei, não se arrependa, porque você estava fazendo exatamente o que você tinha de melhor. Você estava entregando um presente. Entendeu? Agora que a gente tem consciência, agora é um pouquinho diferente, mas ainda continua sendo um processo de cuidar, né? Aí, só para complementar assim, com o que você falou, né? Questão da sua alimentação. Às vezes a gente tem que ressignificar muitas coisas, porque os pais faziam, mas eles não estavam corretos em tudo. Eles não tinham totalmente a noção do que estava sendo. E ele estava sendo feliz em trazer aquele refrigerante. Estava dando o que ele podia dar, o melhor dele, né? Era o melhor que ele podia fazer. Então a gente hoje faz o quê? O melhor que a gente pode fazer. E os nossos filhos vão corrigir os nossos erros. Sim. Fazendo, mais uma vez, o melhor que eles podem. Então é um filtro, né? Cada geração e aquilo significava muito pra gente. Por quê? Você, em um domingo, pedir uma pizza ou comer uma lasanha, e era uma rotina de todos os domingos a gente ter um almoço diferente. Juntar em família, né? Isso era muito tradição. Às vezes, numa sexta de noite ou num domingo de noite, pedir uma pizza. E ter o refrigerante na mesa era um significado para o meu pai de que, olha, eu estou honrando vocês, olha, o que vocês têm, e de fato era uma verdade, os meus amigos não tinham na rua. Seu pai era um homem que se esforçava para dar para vocês aqui. Então, por exemplo, o meu pai tinha coisas muito simples. Em casa, nós nunca passamos necessidade, nunca, muito pelo contrário, nós éramos considerados classe média onde eu vivia. Mas se você olhar para o que eu tinha, nós éramos pobres, só que nós estávamos em uma região muito pobre, muito periférica. Então, só que o que eu tinha dentro de casa era completamente ao contrário dos exemplos que eu tinha na rua. Então, os meus pais foram muito inteligentes com isso e mostrando alguns valores que eu não tinha os exemplos lá de fora. Então, eu brincava, eu tinha os meus amigos, eu convivia com eles, sempre pelo olhar muito vigilante deles para saber até onde eu estou indo, aonde dá para ir, aonde eu vou restringir. Olha, filha, volta, a partir daqui, deixa para lá, agora o amigo é outro. Então, eu sempre tive esses bons exemplos dentro de casa. E eles foram muito inteligentes com isso, porque os pais têm uma importância absurda na vida de alguém. A formação do... E aí, eu lembro que tinha uma escola particular, onde eu estudei a minha vida inteira, até o meu pai falecer, que era uma escola particular do bairro. Só que os meus pais nunca me deixaram ir para a escola pública dali, porque a escola pública da periferia de São Paulo é muito diferente de uma escola pública de Sorriso. Sim. Aqui eu acho que eu colocaria, inclusive... pelo que eu vejo, Apesar dos problemas que a gente às vezes escuta, tá de longe, não chega nem perto ao que acontecia em uma escola pública na periferia de São Paulo. Então meu pai me colocava a minha vida toda numa escola particular. E isso fez muita diferença na minha vida inteira, porque lá eu tive outras referências. Outro repertório. Lá eu entendi que eu poderia acessar lugares e pessoas diferentes de onde eu vivia. A partir dali, eu descobri que existia o Colégio Federal. Eu não sabia que isso existia. A partir do Colégio Federal, que na minha escola estava todo mundo prestando para o vestibulinho na época, que é uma escola técnica federal. Aí eu falei assim, que legal isso aí. Tá todo mundo da minha sala preocupado porque o ano que vem vai prestar. Pública não é assim. E os professores incentivavam, quem vai prestar, essa matéria aqui é importante, porque isso vai cair no vestibulinho, tal. Ano, né? E aí eu fui para essa escola federal. Na escola federal eu descobri que todo mundo que estava lá começava a fazer estágio em empresas legais. Eu falei, que legal isso aí, descobri mais uma coisa nova. Então é o poder do ambiente e as pessoas que você convive, Aí a partir daí eu fui trabalhar em uma empresa. E que quando chegou lá, eu falei assim, nossa, existem pessoas bem-sucedidas com 23 anos, que são formados, são engenheiros, estão morando sozinhos, têm carros bons. Dá para melhorar cada vez mais, né? Também. Então, eu com 16 anos estava lá fazendo estágio lá na Faria Lima, que é o centro financeiro de São Paulo inteiro, olhando aquilo, falava, caramba, existem mais coisas. E aí, a partir dali, começou a minha vida profissional. Aí, depois, eu fui para uma área de academia, que é
é uma área diferente, mas que eu faço basicamente as mesmas coisas, mas são diferentes. Então é o poder do ambiente e tudo isso começou dentro da minha casa. Com uma decisão. Os meus pais olharam e falaram assim, esse ambiente aqui, conviva aqui para você entender como isso funciona e tudo faz sentido, né? Como eles foram inteligentes, né? Conviva para você saber como é a realidade. Estar atento aos detalhes, pensar no próximo e o poder da decisão, né? Decidir mudar, decidir fazer coisas diferentes. Não foi fácil para ele, com então, certeza, colocar você numa escola diferente. Conviva aqui com as pessoas da sua realidade. Legal. Agora, experimenta esse outro nível agora. E aí você tem o nível de comparação. Fala, eu quero aqui, eu quero aqui. O meu exemplo é o melhor daqui ou é o melhor daqui? Agora o meu exemplo é o melhor daqui. Legal. Dali aí eu comecei a ir para outros ambientes. Isso fez toda a diferença na minha vida. Porque talvez a minha referência seria apenas a pessoa do ambiente que eu vivia. E que não tem nada contra, mas eu acho que tem coisas maiores. Não, isso muda muito aonde você está hoje. Você seria uma outra pessoa totalmente diferente, né? Sua referência seria talvez o melhor do ambiente que eu estava. Sim. A referência de esposa seria aquilo, a referência de marido seria aquilo. É o questionar, né? Você começa a se questionar e perceber o que vai ser melhor para você a partir daquele modelo. E aí eu tenho um amigo que ele fala algo que sempre acredito muito nisso, até onde seu farol enxerga, né? Até onde seu farol enxerga é o ambiente que você convive. Quando você começa a conviver em outros ambientes, em ambientes que são superiores ao seu, você começa a enxergar, o seu farol começa a enxergar mais longe. Quando você fala isso, eu lembrei de uma coisa. A gente foi num shopping em São Paulo. A gente passou em frente à loja que vendia Rolex, vendia outras coisas lá, né? Uma loja lá. O Benny falou assim, entra ali. Eu falei, não vou entrar ali. O que eu vou entrar na loja do Rolex? Inadequado, né? Não tem dinheiro nem pra um ganchinho do Rolex. Porque quando você entra, os seguranças juntam segurança na porta, fecha a porta, só entra você lá dentro e aí começa a apresentação da loja, dos produtos para você. Sozinho. Eu falei, que eu vou entrar ali. Aí ele falou, então eu vou. Eu falei, Andy, por que você vai ali, Andy? Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei lá fora só olhando assim, né? Esperando. Aí eu olhava de costas pra ele assim, fingindo que eu nem conhecia ele. Mas qual que é a mudança? A hora que ele saiu, ele falou, você não tem noção o que eu vi lá dentro. Do atendimento, do segurança fecharem a porta, não deixar nenhuma outra pessoa entrar. E apresentar esse outro mundo de exclusividade. Então, assim, eu não entrei. Ele falou, entra lá. Falando, você seleciona o tipo de cliente, né? Eles não são para assim, todos, né? A diferença, né, de outro mundo. E foram por dois motivos. Primeiro, você sentiu importante que você pode chegar ali um dia nessa loja e comprar. Foram por dois motivos. Primeiro, eu sempre gosto de olhar o que está acontecendo em qualquer outra área para ver o que eu posso agregar na minha vida ou no meu trabalho. Então, pode ser a padaria, não interessa onde seja, pode ser o boteco que só vende pinga do João ali da esquina e que talvez ele conheça todos os clientes pelo nome dele, que ele já sabe o que o cliente vai pedir, ele sabe absolutamente tudo, sempre tem alguma coisa legal ali que dá para você entender. E o outro lado foi exatamente isso, eu vivo em um mundo que talvez eu ache que é esse mundo, só que tem outros níveis e deixa eu conhecer ali para ver se isso vai me despertar algum desejo. E se despertar um desejo, eu vou querer chegar lá. E você só chega a sua postura também. E você só chega se você souber que existe. Você se posiciona diferente, né? Você só sabe se você realmente souber que aquilo existe, senão não tem como. Não tem como. Ela colocou, né? Ela não se achou merecedora de entrar. Eu não entrei. Eu vou entrar, porque todas as coisas são para todos. Sim. Só que tem gente que se coloca limite. Eu não posso. Eu não mereço. Eu não devo. E você, não, eu vou, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra. Sim. O que tem sucesso começou que nem eu. Sim. E eu posso ter isso também. Quando a gente tira férias, é muito legal, porque a gente vive muito isso, né? Sim, a gente sai conhecendo tudo, principalmente academias. A gente vai para os melhores lugares que existem. Restaurante, tudo. Ao mesmo tempo, a gente vai nos lugares que você, teoricamente, são os piores que existem. A gente vai lá para vivenciar essas duas coisas. Não, em Rio de Janeiro foi um exemplo específico, que a gente foi almoçar em Copacabana e daí foi lá na Lapa, num pagode lá de rua. Meio da rua, que a gente atravessou embaixo da ponte com um monte de craqueiro, falando, não, vem por aqui que daqui aqui não dá.
É bem Mas interessante. é assim mesmo a vida da gente, né? E entrando nisso, eu queria perguntar pra você, Carla, que antes a gente tava conversando, como que eu identifico traumas e faço alterações nisso? Por quê? Beleza, identifiquei um trauma, certo? O que eu faço com isso agora? Tipo, como que eu vou tratar esse trauma, né? Porque às vezes você só sabe aquele trauma e não consegue mudar. As pessoas têm hoje a oportunidade de se autocuidar, né? Uhum. Então, com esses traumas que a gente carrega dos ancestrais, porque nós somos 50% pai e 50% mãe. O seu pai vem de uma linhagem, a sua mãe vem de outra. Uhum. E quando eles se juntam, eles trazem para o campo toda essa energia dos antepassados deles. E você absorve um pouquinho de cada um. Sim. Então, você teria conflitos da parte da mãe e parte do pai. Então, tu imagina como que é você criar um ser com tantas energias de outros junto. Aí você está trazendo traumas, inseguranças, que às vezes nem é sua. Você tem um potencial excelente, mas você carrega isso. Sim. Quando você busca conhecimento, que você tem informação que você pode curar isso, você tem o auxílio na constelação familiar, que ela auxilia você a desbloquear questões com pai e mãe. Uhum. Aí eu trabalho principalmente com o campo pai e mãe. Enquanto eu não definir o que está atrapalhando a sua vida pessoal, familiar, a tua segurança, é pai e mãe. Mãe é da criança dos 0 aos 7 anos, onde a mãe ensina a criança o amor materno, coisas normais de uma mulher, de uma família, o carinho, o aconchego, que é o amamentar, é o sustentar, é o criar, o cuidar, esse carinho da mãe que a criança precisa. E dos 7 aos 14 é o pai, onde a criança se espelha no pai, porque o pai vai para a vida, o pai vai buscar, o pai é o provedor, o pai é o exemplo, o pai é o herói, o pai é o máximo. Então, se um pai e uma mãe não trazem isso na sua família para o seu filho, a criança sente essa carência da mãe. Uhum. O menino, ele vai sempre buscar amor em outras coisas para preencher o vazio da mãe. E aí acontece de conhecer uma pessoa, se envolver com ela, não gostei mais, trocou, porque ele acha que falta algo sempre. E aí ele vai trocando, vai construindo família, vai destruindo família, porque ele tem algo faltando e não consegue completar. E ele acha que vai buscar em outras situações preencher aquele vazio de mãe. Sim. E assim é a menina. A menina não é para frente, não faz um monte de curso, faz faculdade, vai para a vida, mas ela sempre recua, não tem sucesso, tanto na família, tanto na criação dos filhos, no casamento, na profissão e da consciência dela como mulher. O que eu estou fazendo aqui? Sim. O que eu vim fazer nesse mundo? Eu preciso o que para mim ser diferente? E quando a gente descobre isso, que a gente consegue trabalhar essa questão pai e mãe, tudo começa a mudar na sua vida, porque você começa a desbloquear situações que não são suas e você começa a direcionar a sua vida de acordo com como você quer viver. Você vai escrever a sua história. Então começa as mudanças nas ações, você fala. Nas ações. A gente identifica e começa a mudar as ações. E a gente consegue ajudar isso na questão da constelação familiar, por isso que existe a constelação familiar. Aí, depois que você conseguiu desbloquear essas sensações de pai e mãe, que você nem sabe que existe porque você carrega e você tem atitudes iguais, ou que você critica a mãe, você vê os defeitos nela, mas você está copiando, você está repetindo, ou do pai, porque você traz isso com você. Começa a replicar. Replicar. E aí você passa para a próxima geração, que é os filhos, os netos. Então, são várias gerações que acompanham aquelas trajetórias. Sim. E o momento que você rompe esse ciclo, porque nós somos um emaranhado. Se você vai ver assim, o sistema é um emaranhado de gente. Então, é um monte de linha, é um fio de linha, é um bolo de linha. Que você quer puxar a ponta, você não acha. Você vai para o outro lado, você não acha. Ou você corta, ou você bota fora. Então, o momento que você rompe esse ciclo de repetições, você consegue ver as coisas de outra forma. E aí, quando você começa a escrever a sua história, você tem consciência que é você que está direcionando a sua vida. Se você fizer errado, você é responsável. Se você ensinar errado, você é responsável. Porque você não vai poder dizer, eu carrego isso de gerações. Porque você bloqueou, você devolveu para eles o que é deles. Você está escrevendo a sua história. Então, você tem consciência das suas atitudes e dos seus atos. Entendi. E aí a gente começa a modificar essa questão da nossa vida, dos nossos bloqueios.
E às vezes são coisas tão pequenas que influenciam muito, muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu mesma, faz mais de 40 anos que eu sou dessa área de saúde, estética e terapia. Eu me curei muito. Eu tinha muitos bloqueios. Eu era uma pessoa que eu julgava muitas pessoas. Eu questionava, eu achava sempre que tinha alguma coisa errada e julgava isso. Sim. Quando eu comecei a me colocar no lugar da outra pessoa, de olhar para ela e ver, ela é uma pessoa normal, ela é um ser humano, ela também tem os seus defeitos, as suas qualidades, Sim. as suas falhas. Eu não posso julgar ele, eu tenho que me colocar no lugar dele. Por que ele é assim? O que ele passou na vida dele para ele ter esse tipo de atitude? Então, aprender a não julgar a pessoa pelo aquilo que eu estou vendo, mas sim entender essa pessoa. Ela passou por traumas que você nem imagina, né? Então, como eu tive traumas, outras pessoas também têm. E às vezes a gente chega numa pessoa assim, mas eu não gostei da fulana lá. Mas por que você não gostou da fulana? Nem sabe, né? Sim. Porque às vezes você está se identificando com ela, porque ela está mostrando para você aquilo que você não quer ver. E quando você percebe isso, você Ou ela vê, é de nossa, uma maneira que você gostaria. a pessoa é totalmente diferente, a pessoa é uma pessoa legal, mas porque você daí abriu Pré-julgamento. o pré-julgamento. Você foi lá e cedeu, você viu que a pessoa tem E você não brilho. precisa ficar próximo de todo Não. mundo. E né? você não precisa conviver. Você pode estar no mesmo lugar, mas você não precisa ser próximo dessa pessoa. Você respeitando ela, você já está dando o seu limite, você respeita. Porque Sim. todo mundo tem direito às mesmas coisas. E aquela coisa assim, mas o fulano tem, eu não posso ter. Pode, todo mundo pode. Todo mundo nasceu com a mesma luz. Nós somos um espírito de Deus. Deus habita em nós. Nosso corpo é só um instrumento para o nosso espírito. E o momento que você nutre esse espírito, essa luz divina que Deus deu para nós, e começa a mostrar isso para o mundo, tudo brilha. Sim. Porque a casca, ela corta, ela Nossa, sangra, vai. ela vira pó. E o espírito não, o espírito é a alma da pessoa. Como isso Ela vibra. é justamente isso, como isso vibra, né? Tem Diferente, que né? vibrar. Se você vibra esse amor, você contagia o ambiente, mesmo por Sim. mim. Eu na academia. As pessoas, nossa, como você tem uma energia, Carla, você é pra frente. Porque eu Você vibro vibra amor, porque eu vibro. Se eu vou chegar num ambiente que eu vou estar me curando de minhas dores físicas, o meu corpo, a minha saúde, porque eu preciso cuidar desse corpo que está carregando Sim. essa luz, esse espírito, esse Deus dentro de mim. E aí eu vou fazer exercício, eu vou cuidar e eu vou transbordar isso que eu tenho para as pessoas, a minha alegria. A animação. Porque eu chego lá, eu contagio. Daí, às vezes chega alunas novas que estão lá, né? Ficam meio assim. Aí começa, quando eu vejo elas estão dançando. Elas Por entram quê? mais Porque tímidas, elas né? entram na sua energia. Isso é gostoso. Todos têm que E é ser isso que assim. faz esse negócio de se sentir pertencente, né? Pertencente. E vocês se sentem pertencente lá na academia, né? É um grupo, a gente tem conversado muito sobre isso. E o que vocês veem essa diferença estando no Viva Hit, os históricos de antes de treino de vocês? Totalmente E o que diferente. vocês ganharam com isso no Viva Hit? Eu falo assim, de melhora na saúde de vocês. O que vocês sentiram? Eu ganhei muita qualidade de vida, porque eu estava sedentária. Eu sempre fui uma pessoa ativa, eu sempre fui elétrica, eu nunca fui uma pessoa de estar deprimida, assim, a fato de estar com depressão, mas mesmo com a depressão eu mascarava a minha tristeza, eu sempre fui uma pessoa alegre. Eu fazia lutas marciais, eu praticava esporte na escola, eu participava de campeonatos, eu era uma pessoa super ativa. Eu só não andava de bicicleta, o resto eu fazia tudo. E aí, quando eu vim para o Mato Grosso, que eu vim com essa depressão que eu tive, eu parei com tudo. Eu ia às 5 da manhã com meu marido para a academia, nós tínhamos a chave da academia, a gente ia cedo, aí eu tive uma crise de rim muito forte. E aí eu comecei a me tratar desse rim e fomos nos dois começando a desligar e a gente não procurou mais cuidar do corpo. E se acomodou. E aí, quando eu resolvi retornar, porque eu estava sedentária, eu estava sem equilíbrio, eu estava sem força. energia, eu não conseguia me abaixar e levantar, eu tinha que me apoiar em alguma coisa para subir. Digo, peraí, Carla, eu quero chegar a 130 anos. E para mim chegar aos 130 anos, eu preciso cuidar do meu corpo, para ele poder me carregar. E aí eu comecei, a minha prima me convidou,
Fui com ela lá, fiz uma aula experimental, já saí de lá com a matrícula feita. Porque se eu saísse de lá sem fazer a matrícula, E eu já não fazia vocês duas mais. já estão mais de um ano na academia, né? Aí já, eu continuei. E daí eu terminou o meu prazo, renovei e eu não consigo ficar. Eu vou viajar, eu fico doida para voltar para casa para ir para academia. Que porque delícia. não é um lugar assim onde eu tô querendo ser um modelo. Eu não quero ser modelo de ninguém. Eu quero ser o melhor para mim. Sim. E Eu você quero melhorou cuidar. seu joelho, cotovelo, né? Que você tinha as físico, dores. Tudo é visível a transformação, porque você também está transbordando de dentro para fora. Então, a alegria que eu tenho de dentro, eu tenho alegria de fora, porque um complementa o outro. E lá na Viva Hit a gente tem isso, porque é uma família, como o Enio disse. Ele chega de intruso de vez em quando, mas a gente nem percebe. Ele só olha e até fica feliz de dizer, oi, Enio. Eu tento ser discreto. Então, assim, ó, a gente se sente à vontade de ser o que a gente é e o que a gente quer ser. A gente Isso é tem muito essa bom, né? liberdade. Vocês passam pra gente essa liberdade. Então, assim, ó, é um ambiente totalmente família, acolhedor. A gente vai com alegria. Não por obrigação. E o nosso corpo é o reflexo do que está acontecendo por dentro, né? Nas minhas piores fases, eram as fases que eram as fases que eu não estava bem e o meu corpo estava refletindo tudo aquilo, porque você não consegue se cuidar se você não estiver bem. E tu, Anaí? Bom, complementando o que você falou antes também, eu vejo assim, a cura em si, ela é uma jornada que se chama vida, né? Então, a gente nunca vai encontrar o caminho 100% da cura até o último dia que a gente estiver aqui. Porque é um melhorar todos os dias. E o corpo, ele passa por esse processo de melhoria também. E os nossos objetivos, eles vão mudando, né? Ao redor dessa jornada, conforme vai passando, a gente vai alterando alguns objetivos. E isso é bom. Sinal de que a gente está em constante movimento. No começo, quando eu estava com o Joaquim com 3 anos, e desde que eu tive o Joaquim, eu estava sedentária. E deixei para vivenciar aquela maternidade de uma forma muito forte, porque eu queria poder transbordar dentro daquele momento ali da maternidade, né? Então, quando ele fez 3 aninhos, eu falei, acho que agora eu vou cuidar um pouquinho mais de mim, agora eu já tenho condições. Então, começou pelo movimento de ir para academia 3 vezes na semana. E eu fui com aquele objetivo. Eu estava muito magra, porque eu estava amamentando ainda, vinha de um pós-parto ali, ao qual eu não recuperei a minha massa magra de antes da gestação. E foi um nível de entrega, a gente vê o esgotamento. Né? Dá para ver no espelho. E comecei a fazer atividade física ali, comecei a gostar, porque comecei a ganhar uma massinha, né? Você vai ficando feliz. E aí o próximo passo foi cuidar da alimentação. Foi um efeito paralelo de uma escolha. Então, a primeira consequência, né? A primeira escolha foi, eu preciso fazer algo para mim. Aí eu comecei a fazer pilates, só que eu não me identifiquei muito com o pilates. Apesar de ser fisioterapeuta, né? Eu amo a técnica em si do pilates, mas eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito animada. Eu gosto de me desafiar com peso, eu gosto de treinar e testar como eu estou, as minhas habilidades. Então, aí eu me identifiquei mais na musculação e eu pensei que eu não fosse gostar. E daí eu percebi que é diferente. Aí eu comecei a treinar. O próximo passo veio em consequência disso, que foi cuidar da alimentação. Eu já vinha de um cuidado desde a gestação, de não consumir muito café igual eu consumia antes, já tinha tirado refrigerante. Então, foi vindo, assim, algumas adaptações bem legais. E quando eu me mudei para Sorriso, eu falei, eu preciso buscar um lugar, porque eu fiquei 1 mês nesse processo de mudança, eu fiquei 1 mês sem fazer academia. Eu falei, meu Deus, eu me tornei uma pessoa que eu mais temia, que era a pessoa que acorda comendo ovo cozido e ovo mexido, e a pessoa que quer fazer musculação todos os dias. Porque não é pelo resultado que eu tenho quando eu vou. É pelo resultado que eu tenho quando eu não vou. Meu corpo fica péssimo. Dói. Eu sinto desânimo. Hoje eu saio da academia, saio fazendo um story, brincando, porque endorfina, a gente fica feliz, a gente fica bem. Você sente animação. Nosso corpo é uma máquina, precisa disso. Precisa desse movimento para poder continuar. E o meu trabalho é muito mental, muito calmo. E aonde vai essa energia que eu tenho guardada em mim? Eu preciso jogar ela em algum lugar. E a foto de antes e depois de vocês duas então eu desconto isso nas anilhas. Quando eu coloco as anilhas ali um pouquinho com peso a mais, é por quê? Porque eu estou descontando aquela energia que ela está acumulada ali durante aquele dia. E aí,
Com certeza, o processo, eu prefiro 1000 vezes. Aprendi a treinar de manhã cedo. Quanto mais cedo eu treino, melhor eu fico durante o dia. E aí você vai adaptando o que fica melhor para você. Eu prefiro de manhã também. De dia eu não posso fazer. Não. Você começa seu dia já com uma dose assim, muito gostosa de endorfina, às né? vezes eu até vou, assim, à tarde, quando não deu tempo de ir de manhã, mas eu falo, ai, não compensou. Precisava ter vindo de manhã mesmo. Aí eu já falo, não, preciso me organizar. E eu, em consequência disso também, o que mudou? A minha rotina dentro da minha casa, porque eu tive que melhorar a minha gestão de tempo. E aí eu comecei a fazer alguns equilíbrios. Que tipo de equilíbrio? Ontem foi o dia de hambúrguer lá em casa. Por quê? Porque uma vez na semana a gente perde hambúrguer, batata frita, a gente senta, come todo mundo junto, eu, meu marido e meu filho. É o nosso dia de fazer aquele movimento. Mas não é assim todos os dias, mas é o dia de você ver na mesa ali, você ter a convivência, porque isso gera uma memória afetiva. Sim. Isso se torna um momento especial em família. Então, para mim, quando eu vou para academia, eu não estou indo lá para me transformar numa bodybuilder, eu não é isso. É pelo resultado que eu não tenho se eu não for. Sim. Porque se eu quero carregar o meu corpo até os meus... Eu quero viver até 95. Eu não fui tão ousada. Eu tô na sua frente, né? Você vai viver ainda. Eu não fui tão ousada de colocar 130, mas eu estipulei uma métrica ali, porque a minha referência foi as minhas bisavós, as que viveram mais, foram até os 95. Então eu falei, bom, então eu vou pegar essa referência e se minhas bisas deram conta, eu também dou. E não é só envelhecer bem, com qualidade, com saúde. Com né? saúde. E na geração que a gente está hoje, o jeito que as coisas estão, o ataque é muito grande, sensorialmente falando. São muitas informações ao mesmo tempo, são muitas progressões, você quer muito ao mesmo tempo. Então, o fato de você ficar 1 hora e pouquinho fazendo só aquilo ali, concentrado naquilo ali, dando o seu melhor naquele movimento ali, você se desliga de outras coisas. Então, é um se desprender. Você sai dali, você tá, poxa, é como se eu tivesse feito uma meditação. É o mesmo efeito para mim. Sim. Para mim também. Porque o momento que eu tô ali na academia, eu tô focada naquele exercício. Eu não tô pensando em outras focada em coisas. você, né? Eu tô lá vivendo aquele momento. Então, é o priorizar essa caixa que carrega a minha luz, né? Para poder carregar com qualidade, né? Não ficar pedindo. E aí a nossa luz brilha mais ainda, porque ela está sendo bem cuidada. Sim. E nós, enquanto terapeutas, e vocês, enquanto profissionais também da área da saúde, né, personal, a gente tem por obrigação ser exemplo. Sim. Porque as pessoas olham para você e esperam algo de você. E elas cobram? Cobram. No dia que eu não posto, acham que eu não fui. Eu falei, então eu tenho que postar. Sim. Porque se eu não coloco ali alguma coisa, ué, você não fez nada hoje, você não foi pra academia? Até minha mãe às vezes me pergunta, porque não tá indo essa semana? Eu falei, não, essa semana eu só não postei, mas eu fui. E aí a gente como que virou em função pessoa, disso também, né? Virou. De ver aqui, né? A gente se torna a pessoa que vai viajar e busca uma academia lá no lugar. Justamente pra quê? Pra ter a sensação dever cumprido. É bem essa sensação mesmo. Meninas, já demos nosso tempo, até estouramos. Vamos encerrar. Agradeço por vocês estarem aqui essa manhã com a gente. Espero que a gente tenha tirado e dado um papo bem bacana para todas vocês que estão assistindo. Qualquer outra pergunta também deixa aí, comenta e depois a gente responde vocês também. Nem sempre é sobre academia, não é o objetivo. O objetivo é pessoas, né? Pessoas. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar umas 3 horas mais conversando ainda mais sobre esse assunto, né? Tudo vira um desenvolvimento pessoal, porque aqui nós falamos desde processos de pais, filhos, criança interior, né? Você foca muito nos pais, né? E eu foco muito na criança interior. Sim, são lados bem opostos. Eu trabalho muito pai e mãe. Eu trabalho muito trauma de infância. Então, são que tudo isso sem saúde física também não adianta nada. É uma coisa que tudo caminha junto. E a criança vem do pai e da mãe. Né? Tudo caminha junto. A gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida com muito carinho e autorresponsabilidade, sem fugir, né? Sem delegar para o outro o que é da nossa parte fazer. Sim. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estarem aqui. De poder colocar o que a gente faz de melhor, né? Sim. Tenta fazer o melhor. E as pessoas conhecerem um pouquinho mais dessa alegria que a gente traz na academia, que não sabe de onde que vem, agora elas estão mais conscientes disso. Sim. Isso aí. E é isso que a gente quer. Obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.